Corrupção, Judivan Vieira. Venha para cá. Uou! Obrigado. Eles pararam antes da hora, né? Eles andam com uma preguiça de tocar. Eu acho que não tem problema, eu bebi água antes da hora também. Mas para beber água não tem horário. Obrigado. O que não tem às vezes é água, né? Você parece com o meu amigo Paulo Betti, o ator. Não parece? Não, né? Vocês não acham? O Paulo Aqui tem uma coleção de 5 volumes, Perspectiva Histórica da Corrupção. Isso coube em 5 volumes, tudo? Você sabe que a minha maior preocupação, Jô, era não discutir casuística, casos de corrupção, tipo desvio de verba com a Petrobras, com o Banco Marca, porque no Brasil é assim, você tem um grande escândalo de corrupção por semana. Não. Aliás, não é só no Brasil, é na América Latina como um todo. Eu estudei 7 anos, eu passei investigando aí, ó. O governo pagou para viajar 5 anos do meu doutorado em Buenos Aires, visitando os países membros do Mercosul, onde eu desenvolvi a pesquisa lá no lugar. Brasil. Em termos de Copa da lugar. Pelos índices da transparência internacional, que normalmente quantifica por ano 176 países, o Brasil, infelizmente, figura como um dos mais corruptos, está ali em 72º. Não, ainda tem 71 países na nossa frente. Pois é, mas nós deveríamos estar ali, pelo menos como o Uruguai, no âmbito do Mercosul, em 20º. Porque eu estive fazendo uma análise, segundo os dados divulgados pela Transparência Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Latino Barômetro na América Latina, e para você ter uma ideia, desses 5 países onde eu desenvolvi a pesquisa nesses 5 anos, e mais 2 que eu comecei em 2007, estou lançando agora em 2014, a gente descobriu que a Transparência Internacional tem um ranking de 176 países, um ranking. Aqui, dentro do Mercosul, para você ter uma ideia, o único país que se preocupa com transparência, em ser menos corrupto, é o Uruguai. O Uruguai está em 20º. Quanto maior o número, mais corrupto. Então, veja, o Uruguai em 20º. Aí depois a gente tem um Brasil em 69º, desde 2010 até 2013 e 2012. Em 2013, ao invés de melhorar, de diminuir, a gente passa para 72º. Aí você vai para uma Argentina, 102º lugar. Muito corrupto. Aí você vai para um Paraguai, 127º. Aí você vai para uma Venezuela. Só tem 176 países no ranking, ela é de número 169. Fica difícil de sobrar dinheiro para as políticas públicas, para moradia, para segurança, para transporte público, para saúde pública, para segurança pública. Por isso que todos nós hoje vivemos tão vigiados por câmeras o dia inteiro, de modo que quase todos nós que nos julgamos livres estamos muito mais presos dos que os que estão dentro de prisões, aí pelo país afora. Agora, nessa pesquisa, fala-se também em termos de impunidade? Olha, cara, do mundo, ela nasceu por 2 razões. A primeira é que eu tinha, assim, o meu amor e a minha paixão pelo país. Eu só não conheço 4 capitais brasileiras, só 4. E viajei por muitas cidades brasileiras. Quais são as 4 que você não conhece? Eu não conheço Rio Branco, Roraima, qual a capital? Rio Branco, não conheço Boa Vista, São Luís e Palmas, somente. Eu passei 11 anos na Advocacia Geral da União investigando desvios de funcionários públicos, ou seja, corrupção de funcionário público. A minha esposa está aqui no palco, inclusive ela foi a pessoa que eu montei um escritório pessoal porque eu não conseguia atender a agenda de procurador, professor, escritor, cantor e compositor, não estava conseguindo. Aí montei um escritório e ela cuida. E ela localizou... Ela está aqui? Ela está aqui. Cadê tá ela? ali no ato, logo atrás da Fernanda e do Paulinho. Oi, tudo bom? Tudo bom. Moça bonita, parabéns. Obrigada. E ela é que administra o seu... Ela que cuida do meu escritório pessoal e foi uma das pessoas que mais me ajudou na produção na fase bibliográfica e científica. Então, meu pensamento era, não vou discutir casos de corrupção, porque senão eu escrevo uma obra para ontem, já que a cada 15 dias a gente tem um escândalo que sufoca o anterior.
Isso é terrível, mas é engraçado, né? Não adianta escrever, porque amanhã já não teria valor mais. Mas tem uma coisa que é interessante, talvez, de se observar, é o caminho da corrupção através das mudanças políticas. Sem dúvida. Das mudanças de governo. Sem dúvida. Olha, cá entre nós, divulgam... Porque todas as promessas de campanha de todos os partidos é a bandeira contra a corrupção, né? Sem dúvida. E é engraçado, quer dizer, muda e a bandeira, coitadinha. Por isso, a bandeira vai ficando cada vez mais rota, né? E a corrupção aumentando. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento recente no Brasil, porque tem muito presidenciável divulgando aí pelo país afora, que os escândalos de corrupção ganharam visibilidade agora, porque nós estamos num mundo globalizado. Mas isso não é verdadeiro, não. Eu guardei um número, na sequência, 13, 10, 15, 88, 54. 13, 10, 15, 88, 54. Isso é Mega Sena, deixa eu escrever aqui um instantinho. Mas fala, e aí? Na década de 60 nós tivemos 13 grandes casos de corrupção no Brasil. Aí na década de 70 caiu para 10. Na década de 80 subiu para 15. Na década de 90 para 88 grandes casos de corrupção. E só estou te falando aqui, e falando para o público, casos federais. Eu não estou levando em conta os casos que ocorrem nos municípios, nos estados, no Distrito Federal. Para você ter uma ideia. Não caberia. Não caberia. Aliás, nós teríamos que encher o mundo inteiro de livros e não caberia se fôssemos tratar de casos. Para você ter uma ideia, eu fui fazer esse levantamento e acabei percebendo que agora, só de 2000 a 2014, nós já temos 54 grandes casos, quer dizer, 54 antes do último, da Petrobras. Por isso que não dava para fazer uma coleção sobre casuística. Aí a minha preocupação foi, eu preciso informar ao povo brasileiro, devolver ao povo brasileiro o que o povo brasileiro tem me dado. Olha, o povo brasileiro pagou para eu passar 5 anos pesquisando no Mercosul. O povo brasileiro pagou para eu estudar, porque eu sou filho de pedreiro, Ju, e de uma ex-lavadeira de roupa. Pois conta pra gente, essa sua história eu acho fenomenal. Quer dizer, o seu pai era pedreiro? Papai tem 86 anos e se aposentou há 3. Parou de trabalhar há 3 anos. Ele trabalhou de pedreiro até 83 anos de idade. E outro dia eu fui perguntar para ele, porque ele me levava como servente dele, caminhãozinho de pau de arara, numa cidade dos Recantos do Distrito Federal, para obra, desde os 5 anos de idade. Eu nasci no interior, no mato, no sertão da Paraíba, e ele veio trabalhar na construção em Brasília. E aos 7 anos ele já me dizia, meu filho, você tem que me acompanhar, porque se você carregar um tijolo de um lado para o outro, você pode aprender a ter responsabilidade na vida. Aos 7 anos eu já estava no canteiro de obras. E aí... Normalmente eu saía para levar ela pela Asa Sul, saía do entorno do distrito de Brasília, para ela lavar roupa na Asa Sul, onde hoje eu moro. Foi um sonho antigo meu. E minha mãe sempre me dizia, meu filho, meu único sonho na vida é ter um filho alto, barbudo e formado. Aí eu me esforcei tudo que eu podia para me formar e me formei. Eu só não entendi o barbudo. Pois é, eu usei barba 2 anos, eu tenho uma foto, usei barba fechada, minha barba fechada. Aí quando eu me formei e usei barba e cheguei, mamãe, alto não vai dar para ser. Mas você é alto. É relativamente baixo. Baixo, 1,72 m. Mas como é que você fala que a corrupção nasce no céu? Nasceu no céu? Olha, cá entre nós, eu vi um professor muito bom no Brasil dando uma palestra sobre corrupção, que é o professor Roberto Humano da Universidade de Campinas. E ele abriu a palestra dele dizendo, olha, só não existe corrupção no paraíso. E eu me preocupei no livro 1, na perspectiva histórica dessa primeira coleção do mundo sobre corrupção. Aliás, eu preciso interromper o que eu vou dizer. Essa coleção nasceu por muito ciúme, Ju. Além de amar o Brasil e achar que a corrupção impede o desenvolvimento do Brasil, porque nós precisamos deixar de ser uma república de hortifruti granjeiro. Produz alimento, produz fruta e vive a vida inteira. Nós somos a 7ª economia do mundo, mas uma 7ª economia fundamentada em hortifruti granjeiro. A gente produz o ferro no Brasil, exporta e compra o produto manufaturado por 10, 15 vezes mais. Claro. Uma economia assim não se sustenta por muito tempo. E esse país tem gente boa demais, gente inteligente demais, aqui na sua plateia, inclusive. Esse é um país de recursos humanos maravilhosos, de recursos materiais maravilhosos. Agora, o grande problema que nós não estamos percebendo dos nossos governos é que uma economia não se sustenta se ela hoje, nesse mundo globalizado, não tiver um patrimônio imaterial muito grande, que são as ideias. Fomentar a cultura, porque a cultura nasce da ideia. Aliás, os melhores administrativistas do mundo, e eu estou abordando isso na primeira coleção do mundo, que dizem o seguinte, não é o produto que vende que gera riqueza, não é essa bancada sua que gera riqueza, foi a ideia que alguém teve de construir essa bancada. Portanto, esse é um país que precisa privilegiar a ideia. Mas Bom, no século XX, o grande desenvolvimento dos Estados Unidos é porque era o país que deu o maior número de invenções, de inventores,
é uma coisa brutal, uma coisa assim de 100, sei lá. E, botando nisso aí, Thomas Edison, enfim, final do século XIX, começo do século XX, 100 invenções importantíssimas. Quer dizer, o quê? Ideia, porque eu acho que o país só desenvolve com cultura e tecnologia de ponta, senão não adianta. Tem um pesquisador alemão maravilhoso chamado Rupert Spitzel, ele diz assim, o maior do desenvolvimento é a corrupção. E no Brasil, a cada dia, me preocupava muito isso, e eu vou falar do ciúme, vou voltar. Tem que voltar lá para o paraíso. Ao ciúme, aí eu vou voltar para o ciúme e para o paraíso. Primeiro, o ciúme é que eu passei 7 anos pesquisando e descobri que nós temos excelentes escritores argentinos, uruguaios, chilenos, mexicanos, espanhóis e alemães. Eu tenho os livros, comprei os livros de todos eles. A minha esposa, eu disse, cuidou dessa bibliografia. São mais de 150 livros para produzir isso aqui. Sobre corrupção. E nós não tínhamos um brasileiro. Eu pensei, é hora de introduzir o Brasil nessa bibliografia mundial. Precisa ter um escritor brasileiro. Mas aí eu pensei, lançar um livro não vai causar muito impacto. Eu preciso lançar uma corrupção explicando ao povo brasileiro, e eu disse que queria devolver a esse povo maravilhoso o dinheiro que tem gastado comigo, esse ex-filho de pedreiro de lavadeira de roupa. Eu pensei, eu vou participar do processo educativo brasileiro, ensinando ao Brasil, ou pelo menos nas palestras que tenho dado no Brasil inteiro, o que é corrupção. 2, quais as causas da corrupção. 3, quais as consequências da corrupção. 4, quais as ferramentas de combate, porque se você identificou o problema, arranja um jeito de apresentar a solução. E, por fim, o perfil do corrupto, segundo Sigmund Freud, Aristóteles e, sobretudo, segundo o pesquisador Luiz de Souza, que é um excelente sociólogo português, que em 2010 fizeram um congresso em Portugal, em Lisboa, e reuniram muitos juristas, muitos juízes e sociólogos e políticos para debater a corrupção. E Luiz de Souza chegou e disse categoricamente, olha, o grande problema da corrupção e o perfil é que o corrupto é o homem simples, é o homo sapiens médios. Portanto, todos nós estamos sujeitos. Só que Luiz de Souza disse assim, o grande problema é que o corruptor é o homo sapiens médios. E aqui eu estou dizendo, não é só o corruptor. É o passivo também, é o indivíduo que se deixa corromper. Porque agora eu vou voltar para a história que você perguntou. Qual foi mesmo a pergunta? Paraíso. O doutor Roberto Romano chegou e disse na palestra dele, olha, só não existe corrupção no paraíso. E aqui eu estou mostrando no livro 1 que a corrupção começou no paraíso. E no paraíso celestial. Porque se for verdade, segundo a teoria criacionista, contrária ao evolucionismo, que Deus... evolucionismo, que já não é mais teoria, né? Já foi comprovado, mas enfim, segundo a historinha, a simbologia. Segundo a simbologia, se ela for verdadeira, o profeta Isaías diz que Deus, em toda a sua sabedoria, criou todos os anjos do céu. E dentre esses caras, criou um chamado Lúcifer, que em hebraico significa anjo de luz. E Lúcifer deu uma olhada e disse, Deus é poderoso, eu acho que eu quero o lugar dele. Aí começa a corrupção. O que Lúcifer fez, segundo o profeta Isaías, lá do artigo 14, capítulo 14, reuniu 1/3 dos anjos do céu, fez uma revolução e quis dar um golpe de Estado, passando uma rasteira em Deus. Aí, segundo a história, Deus não gostou muito do que ele fez e mandou ele do céu para algum lugar, não sei se é para baixo, não sei onde é que o inferno está nessa história toda, mas expulsou ele do céu. Aí Deus falhou, em tese, Deus não gostou muito do erro, do problema com a primeira criação, aí resolveu criar a corrupção lá em cima, aí Deus cria o paraíso terrenal. Aí coloca 2 indivíduos lá, coloca o Adão, e Adão muito triste, está lá escrito na historinha que todo dia Deus descia para conversar com ele, Adão, que tristeza é essa, rapaz? Ele disse, falta alguma coisa, aí Deus disse, está faltando uma mulher para esse cara. Criou uma mulher para ele, aí Adão se abriu em sorriso, porque mulher é bom demais, claro. Mas o problema é o seguinte, é que no meio dessa conversinha toda, o cara que foi expulso lá de cima estava ali rodando a coisa, a história toda, e Deus chegou como grande legislador e disse, olha, vocês podem tudo, só não pode comer da árvore que está no conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro desse, pode falar palavrão? Pode. Da porra desse jardim aqui. Isso, mas Deus não falou porra desse jardim. O palavrão só foi inventado um pouco depois com a Dercy Gonçalves. Mas ele falou algo semelhante. E aí? Dessa aqui não vão comer. Porra, dessa aí não. Mas não tem jeito, né? Porque o proibido atrai. O proibido atrai. Aí o que aconteceu? Adão foi lá e beliscou a parada. Aí Deus chegou um dia e viu... Foi Eva que trouxe.
Pois é. Aí nasce o tal do complexo de Eva, que a psicologia estuda e deu o nome de síndrome da transferência de culpa. Porque Deus chegou para Adão... Deus chegou para Adão e disse, porra, Adão, eu não te falei para não comer, negão, dessa parada aí? Adorei. E aí? Como é que tu vai lá e come? Ele disse, rapaz, não fui eu não, ó, foi a mulher que tu me deu. Aí Deus disse, mas rapaz, não tem jeito, tudo que eu faço dá errado, porque criei os anjos, o diabo do Lucifer se revoltou contra mim, agora eu crio os homens e dá tudo errado de novo. Aí Deus foi para Eva, chega aí, Eva, mas pô, eu não te falei, pô, tu não podia comer da parada lá, daquela fruta. Aí Eva olhou e disse, mas não fui eu não, foi o diabo que tu criou lá em cima, que veio aqui e me tentou. Aí Deus foi pro diabo, ei, tu tá andando aí, como é que tu faz isso, me desobedece de novo pela segunda vez? Aí agora tu vai parar de andar e tu vai rastejar feito serpente, é o que está escrito lá. Falou para a serpente. Falou pro diabo que andava, caminhava. Aí depois ele virou uma serpente. Aí todo mundo diz que é a cobra, que rasteja com a barriga no chão. E depois Deus criou a centopeia. Pois é. Para criar inveja na cobra. Foi. E qual é a utilidade da centopeia? Só essa. Então. Ela passava rindo da cobra. Eu tenho mais pernas que você, né? Não tem outra utilidade. Mas é engraçado essa sua visão, porque não é a cobra que oferece o fruto proibido, é o demônio que oferece e aí vira a cobra como castigo. Pois é, mas não é Faz mais sentido, porque o cobra como é que ia oferecer se não tem braço? Pois é. Mas não é a minha visão não, é a visão da teoria criacionista. Bom, aí o que Deus fez? O grande legislador, Deus foi desobedecido pela segunda vez. Ele disse, ó, agora vai ter um castigo. Porque aí quem foi o corruptor ativo na história? A serpente, o diabo, chamado de serpente. Ele chegou e ofereceu a propina para os caras. Qual é o suborno oferecido pelo diabo? Ei, rapaziada, Adão e Eva, chega aí. Rapaz... Como é que vocês vivem num negócio desse, bonito desse jeito, essa coisa de paraíso, mas não tem conhecimento do bem e do mal? Rapaz, a gente tem que conhecer o bem e o mal. Dá uma mordida naquele negócio lá que a mente vai se abrir. Adoro esse Deus paraibano, adoro. E aí, fala. Eu tive que voltar a treinar com uma mãe, né? Porque em 2006 fui fazer uma viagem a Paraíba para resgatar minhas origens, né? Foi muito bem. E aí? Aí o que aconteceu? Deus disse assim, olha, vocês desobedeceram. Resultado, vou expulsar vocês. Porque o diabo corrompeu. O Adão e Eva, os corruptos passivos. É igual acontece no serviço público. O cara da grande construtora faz o papel do diabo. As grandes montadoras, porque esse país é um país de grandes construtoras que viciam, que capturam o Estado e o aprisionam. Eu estou dizendo isso no livro 2, A Perspectiva Política. O grande perigo na corrupção é quando o setor público, o Estado, que é responsável pelas políticas públicas de moradia, segurança, transporte, educação e etc., se deixa capturar pelo setor privado. O setor privado, enquanto tem muita corrupção nele, enquanto ele fica lá se corrompendo, se praticando vampirismo, autofagia, se autodevorando, ainda vai lá. Mas quando ele resolve vampirizar os cofres públicos, sugar o dinheiro dos cofres públicos, ele tira o dinheiro dessas pessoas que estão morando embaixo de ponte. De pessoas como eu e você que andam pelas ruas e não temos segurança pública. O cara mete uma 4.0 na cabeça, como fizeram comigo, me fizeram ajoelhar. Aí você se pergunta 1000 vezes, onde está a segurança pública? Será que encheu o país de Big Brother, de câmeras nas esquinas todas, mas não ter policial, não aplicar dinheiro? Olha, a Fundação Getúlio Vargas diz, e eu estou ficando entusiasmado com essa parada aqui. Eu estou ficando excitado com isso. A Fundação Getúlio Vargas diz que por ano, eu fui dar esse dado para umas pessoas, não acreditaram, são 3,5 bilhões de dólares americanos desviados dos cofres públicos. Aí, deixando a FGV de lado, vem a Fiesp, que fez um levantamento em 2010 aqui de São Paulo, pelo Departamento de Economia, disse que não são 3,5 bilhões por ano de dólares americanos, são cerca de 35. Aí um periódico brasileiro semanário muito famoso, fez um levantamento, não são nem 3,5, nem 35, são 50 bilhões de dólares desviados por ano. A ONU chegou e disse, vocês todos estão errados, são 100 bilhões de dólares desviados com corrupção por ano nesse país. Meu amigo, eu fico me perguntando, o que nós faríamos construindo casas para o povo, investindo 100 bilhões de dólares em segurança pública, em saúde? Quantos leitos de hospitais? Os 50 bilhões já estava bom até, né? Olha, eu conversei aqui com essa figura maravilhosa. Também gostei, que é o Judivan Vieira, que está lançando Corrupção no Mundo. Vai ser lançado dia 9 de outubro na livraria Companhia dos Livros em São Paulo. E eu quero terminar mostrando um outro lado, um outro talento do Judivan, um trecho
de um clipe gravado por ele. Solta lá. Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Você é um cara esperto que nasceu lá na Ceilândia e sabia se virar. Uma vez por dia o pau de arara encostava em sua casa e me chamava pra rezar. Acorda, Zé, esse país precisa de você. Sem nasce escravo, o que ele vai fazer? Vê se desperta a madrugada e trabalha antes do sol nascer. Zé se revoltou e no caminho ao sudoeste descobriu uma profissão. Viu um comitê, alguns cartazes, muita gente. De repente ele saltou do caminhão. E eis o Zé: eu quero emprego, o que é que eu vou fazer? No caminhão não tenho o que comer. Quem dispensa logo existe, eu quero é que vá se tratar. Utilizando a mesma linguagem de Deus no paraíso, que vídeo bom da porra. Obrigado. Judivan Vieira, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.